Pode? Pode. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Mais uma vez, na alegria de estar nesta casa, com essa vibração amorosa, para gravação. Mais uma gravação de uma palestra, né? Então, onde ela vai ser disponibilizada no site da casa e também no YouTube. Hoje, vamos contar com a presença da nossa amiga Iole de Freitas, que vai trazer o fruto das suas reflexões. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre querido, mais um dia, nessa vibração amorosa do seu amor, através dos seus mensageiros, Senhor. Pedimos a Ti e a toda essa pleiade de espíritos que aqui estão, que possam fortalecer a cada um que assistir a este momento, trazendo conforto, alívio e novas reflexões para o poder viver de uma forma equilibrada, serena. E assim, Senhor, imbuídos desse sentimento e dessa vibração amorosa, pedimos a permissão a Ti, Jesus, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para darmos por iniciada a palestra desse dia. Vamos envolver a nossa companheira Iole de Freitas. Graças a Deus, Senhor. Bom dia a todos. Nós hoje teremos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo para desenvolvermos o nosso estudo juntos. E se trata do item 7 do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. E o subtítulo é Convidar os pobres e os estropiados a ajudar sem esperar retribuição. Eu vou ler o pequeno trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dentro versículos 12 ao 15, que diz o seguinte: Disse também àquele que o havia convidado: Quando derdes um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. E continua Jesus: Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e então ficará feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Então, são muitas etapas, depois tem o item 8, né? E são muitas questões, melhor dizendo, que nós vamos vendo serem abordadas nesse trecho do Evangelho de Lucas e também no comentário aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos pensar assim, não é? Quem seriam, então, os pobres e os estropiados? Nós vamos, então, tomar como referência, para pensarmos um pouco sobre isto, né, este livro de Amélia Rodrigues, que se intitula Vivendo com Jesus, através da mediunidade de Divaldo Franco, né? Amélia Rodrigues foi uma poetisa e médium que trouxe inúmeros relatos sobre as vivências de Jesus e cuja verve traz sempre a paisagem, ela descortina para nós a paisagem daquela época e insere o Mestre Jesus nestas paisagens com um texto sempre extremamente sensível. E nós não poderíamos falar do Evangelho sem trazermos a nossa referência maior, que é Jesus, nosso Mestre, nosso amigo.
E ela então, ela vai nos trazer neste livro, Amélia Rodrigues, no capítulo 25, que ela intitula de A Sublime Revolução, que é a revolução do amor, que é a revolução da mansuetude, né, do perdão, que Jesus vai nos trazer. E ela então vai nos mostrando, não é? Tanto neste capítulo quanto na introdução, nós vamos chegar a ela também, quando ela vai citando quais seriam aqueles que necessitam, né, de cura, que necessitam de cura física, que necessitam de cura moral, pois sabemos muito bem que o Mestre Jesus é o médico maior do corpo e da alma. E ela então vai citando, não é? Que é muito linda. Ela vai citando, né, a mulher de Samaria, ela vai citando a mulher hemorroíça, ela vai citando Maria de Magdala, vai citando, como ela chama, uma dama rica, que era, né, esposa de um chefe no Sinédrio, vai citando Nicodemos. É muito interessante porque ela cita todos os atendidos para que pudessem crescer em espírito. Aqueles que foram atendidos pelas suas necessidades e falhas morais e aqueles também que necessitavam de apoio para continuar a crescer e desenvolver as suas faculdades, né? E ela chama, inclusive, o início desse texto de uma maneira tão bonita. Ela evoca a imagem de Jesus dizendo: ele iniciou o seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento. Achamos interessante porque o texto exatamente vai falar do festim e para quem convida, né? E aí ela diz: a sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos. É isso que a gente está querendo ver. Quem são os coxos e os estropiados? Então, todos os que necessitam de aprimoramento moral, especialmente, porém, aqueles que eram espoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. Olha que beleza! Perderam tudo, menos o direito de ser amados. E Jesus os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos. Com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Nós vamos vendo que ele depois encontra, como dissemos, né, a Maria de Magdala, a Nicodemos, a Zaqueu. Então, cada um dentro, não é, do panorama espiritual e reencarnado, e dentro daquilo que traziam de necessidades, né, Jesus foi amorosamente cuidando o paralítico, o cego, a mulher hemorroíça. Então, eram os nossos irmãos, como nós somos, tantas vezes necessitados de saúde do corpo e da alma. E aí é muito lindo porque ela vai, então, né, nos trazendo umas citações que são tão bonitas, porque a gente vai enxergando o Mestre Jesus na sua missão. Ela diz: o Mestre iniciara o seu ministério conforme anunciaram os antigos profetas. Sua voz cantava o hino das bem-aventuranças, evocando as vidas à abnegação, ao dever, à pureza de sentimentos. Ele começou a demonstrar o poder de que se encontrava investido, diminuindo as imensas cargas de aflição que pesavam sobre os ombros vergados dos sofredores e dos infelizes. Então, você se lembra, quando a gente começou a pensar aqui juntos, nós falamos, quem seriam, não é, os pobres, né, os deserdados, os coxos, os estropiados? E aí nós vamos vendo que Amélia Rodrigues vai nos trazendo pouco a pouco, né, todo este leque, né,
de condições humanas. Ele era uma aragem perfumada e balsâmica na ardência dos desesperos, olha, que dominavam as existências a se estiolarem nas enfermidades degenerativas e nas provações inomináveis. Aqui ela foca claramente a questão das enfermidades físicas, sabendo perfeitamente, por todos os estudos trazidos no Evangelho e na doutrina, que o espírito é que está em desequilíbrio, ele é que está secularmente adoecido, ele é que traz em si chagas morais que vão repercutindo vibratoriamente através de todos os seus corpos e dimensões perispirituais e através do duplo etéreo, quando estão encarnados, né, vão permitindo, né, que estas vibrações de descontrole, que elas aterrizem nos órgãos do corpo físico. Então Jesus, o grande médico, né, do corpo e da alma, porque essa transmutação para a saúde, ela se faz simultaneamente, né? Ela se faz de dentro para fora, ela se faz do âmago do ser, para que ele vença as suas necessidades, e aí a sua vibração exteriorizada através de todos os seus corpos, ela vai então, por estar harmonizada, plena de saúde, vivificada na fé, ela vai então também transformando as células do corpo físico. Então já temos, né, uma noção bem ampla de quem seriam os pobres e os estropiados, tanto do corpo quanto da alma. E aí ela nos diz ainda, unindo as palavras, os atos de amor e de misericórdia, ele renovava o solo dos corações, olha que lindo, renovava o solo dos corações com a palavra consoladora e com a diminuição das mazelas dilaceradoras. Quer dizer, a palavra esclarecedora que vem e que consola, né? Tocada nas fibras mais íntimas, as multidões seguiam-no ansiosas e dominadas pela esperança. Tudo nele era diferente. O seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Este amor que nós estamos buscando, então, com ele aprender, dele absorver para poder exemplificar, é este o valor maior que nos felicita a cada vez que nós estendemos a mão para uma ajuda que seja material, que ela seja espiritual, que ela seja afetiva, que ela seja cultural, não importa o teor da mão estendida. Então isso também está muito claro aqui no texto, não é? Para que a gente não fique esperando o quê? A retribuição. Grande questão aqui desse texto é porque tantas vezes a gente não espera racionalmente, não é verdade? Mas a gente espera, né? Então, poxa, meu amigo, sempre ajudei tanto e tal, e agora que eu preciso, nem um telefonema, não estou pedindo nada material, mas uma coisa de um afago numa hora da minha tristeza ou necessidade. É um pouco delicado a gente entender que é legítimo a gente ter expectativa de ser amado e de receber amor, da gente ficar fazendo algo, vamos prestar atenção nisso, fazendo algo para receber a contribuição, a retribuição, melhor dizendo. Quer dizer, eu faço, contribuo para poder depois ter, né, a retribuição daquele gesto. Por que que isso não funciona, digamos assim, para o nosso espírito? Porque a felicidade é do fazer, é da oportunidade de obrar, é do grau de equilíbrio, de maturidade, de amor, que faz com que verta espontaneamente já de nós, sem cálculos outros, a possibilidade de querer bem ao outro e agir em favor do outro. Então é interessante, né? Porque se a gente tomar de uma maneira muito restrita, a gente vai dizer, não, a gente não fica esperando retribuição. Bom, vamos pensar, porque quando vem as lições do Evangelho, e no Evangelho segundo o Espiritismo,
é para a gente pensar, não é para a gente se acusar, mas é para a gente analisar. Quer dizer, será mesmo? Porque olhem como é interessante. Porque se eu ainda estou esperando, né, o retorno do outro, o aplauso do outro, o agradecimento do outro, a retribuição, quando essa questão de ser convidado, né, para um jantar, uma coisa, é uma maneira simbólica de dizer que você dá esperando o retorno. Então quer dizer que o próprio ato em si da doação para você não é significativo, não é suficiente. Olha como é interessante a gente pensar assim. A gente é que sai perdendo. Então a gente não coloca valor naquilo. Aquilo não nos traz a felicidade que pode trazer. A doação, ela em si. E ela, quando vem, irmã da compaixão, então, aí você se compadece, você quer ajudar, você quer mitigar a dor, você quer estar do lado, você quer suportar, não no sentido de ter que aguentar, mas no sentido de dar suporte, dar apoio ao outro que está fragilizado, estropiado, né? Então, é muito interessante como vem esse centro. Nós já verificamos quem seriam, então, do ponto de vista do Evangelho, os pobres e os estropiados, do corpo e da alma, né? E o que fazer quando nós temos o movimento de chegar a eles e ampará-los? O que no fundo do nosso sentimento fica guardado? Fica guardada uma expectativa de retribuição, então valeu. A gente não conseguiu plenamente se felicitar, porque é o que diz aqui: ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Isso quer dizer, isto é retribuído na ressurreição interna minha, do meu próprio sentimento. É o meu amor que brota, e ele basta, porque ele é o amor que me liga ao Cristo Jesus e a Deus nosso Pai. Então, nós vamos ver que ele atendia, então, os leprosos e os ladrões, os viciados, com a mesma complacência com que a outros liberava da cegueira. Então, a necessidade física e a necessidade moral, e não julgava. Mas não concordava com suas condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança da forma de viver. Ele nada solicitava, ela nos diz. Jamais pedia o que quer que fosse a alguém. Ele viera para dar, para doar-se, para servir como jamais outrem assim procedera. E aí nós vamos tomar um outro livro, de um texto de Emmanuel, a partir do Evangelho de João, que está nesse livro, Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João, através do Chico Xavier, as passagens, então, de Emmanuel, que é muito interessante para a gente poder entender quem que nós estamos entendendo. Eu estou batendo na tecla, vocês estão vendo, que seriam os necessitados, os pobres e os estropiados, a quem eu devo chamar para vir o quê? Estar no meu banquete. Aí vamos outra vez no estudo da palavra. Qual é a simbologia do banquete? Está dito aqui no Evangelho. É da fartura que eu tenha. A fartura material? Sim, se for o caso. A fartura de uma mesa saudável? Sim. Compartilhar o alimento? Sim. Mas a fartura no sentido pleno, espiritual, moral, afetiva, amorosa. É compartilhar aquilo que se tem, aquilo que é farto. Olha como é bonito. E quando eu tento compartilhar aquilo que é farto com aquele que necessita, eu estou entendendo, então, quem seria o necessitado. E aí Emmanuel vai nos dizer num texto, que está inclusive publicado no SEGME, e que se chama Na Experiência Diária. Sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma, a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida lhe atribui. É necessário, entretanto, que a compaixão se desloque do ambiente dos que sofrem
para atingir também o círculo dos que fazem o sofrimento. Amar os nossos inimigos. Então vamos. Compadecer-te-ás dos que se afligem sob o guante da penúria. Todavia, pedirás igualmente a Deus que ilumine quantos se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Auxiliarás os espoliados, que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas. Contudo, exorarás o amparo do Senhor para quantos lhes armaram as ciladas de angústia, ignorando que articularam armadilhas de expiação contra si próprios. Enxugarás o pranto de todos os que choram, sob a aprovação de todas as procedências, mas não te esquecerás de orar em auxílio dos que estabelecem o desequilíbrio dos outros, porquanto eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos, que colheremos inevitavelmente os resultados de nossas próprias obras e de que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva tão só se extingue ante as bênçãos da luz. Está no Reformador, em agosto de 1970, na página 170. Então, nós vemos já com clareza o ensinamento aqui de Emmanuel, reiterando aquilo que é trazido, né, com tanto empenho também pelo Mestre Jesus no seu Evangelho, para que a gente também ore, haja, perdoe os inimigos, considerando aqueles que tantas vezes obram no mal, no desalinho da lei de amor, mas que são os mais necessitados de socorro, de amparo, da ternura de Jesus, lembrando a palavra que está aqui dita por Amélia Rodrigues, em que mas não concordava com suas condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança da forma de viver. Então, nós fomos vendo, continuando aqui com ela, como é importante então esse texto. Primeiro, para nós, né, não prestarmos atenção quando a gente dá alguma coisa daquilo que vem de retorno para nós. Às vezes a gente fica achando até um agradecimento, a gente fica magoado porque o outro não agradeceu. Então, por que fez? Porque queria ou porque queria ser agradecido? Depois, esse âmbito enorme de necessitados como nós, compreendê-los nas dimensões físicas e morais e dentro da pobreza que pode existir, né, de lucidez, muitas vezes, para que evite para si próprio e para os outros as ações que são negativas. Então, por eles também obrar, por eles também agir, por eles também sentir compaixão, né? E nós vamos ver que quando vem essa ideia da fartura, eu estou marcando os pontos, porque é importante, né, nós lermos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho aqui de Mateus com cuidado, porque que ideia de fartura é esta que a gente está tendo, né? E que quando a gente dá, aí vem a outra questão, a gente dá com alegria, né? E nós vamos ver que Amélia Rodrigues, vou reler, quando ela vai falar como Jesus iniciou, né, o seu ministério. Uma festa, um festim de casamento, dando alegria àqueles que ali estavam num momento de efusão afetiva.
Então, ele iniciou o seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações, e concluiu-a depois num holocausto, quando ele, no fim, parte em direção ao Pai. Então, nós vemos que a sua mensagem é impregnada de ternura e objetiva todos os seres humanos. Então, o que nós podemos esperar quando nós temos já a possibilidade de estender a mão ao outro é a alegria do coração. É a alegria de nós estarmos em condições espirituais, psíquicas, emocionais e materiais, muitas vezes, de nos dirigirmos ao outro. É isso que nós gostaríamos hoje de deixar muito claro, que a gente não perca esta alegria do viver em doação. E aí, nós vamos ver mais uma passagem que é muito bonita, para nós agora vermos mais uma parte do Evangelho, que é dar de graça o que de graça recebe, né? A gratuidade, inclusive, do dom de curar, que está lá no capítulo 26. Nós vamos ver como se encaixa bem, porque é um desenvolvimento também. Porque tantas vezes quem trabalha dentro de um trabalho voluntário, a gente fica numa expectativa o quê? De que vai ter o retorno do outro. Está fazendo por amor ao fazer a doação, ou está fazendo para receber agradecimento? Então nós vamos ver aqui uma outra paisagem lindíssima que ela nos traz. Às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, as pessoas aglomeravam-se, aguardando o prodígio do seu incomparável amor, do amor de Jesus. A sua mensagem fora levada por incontáveis regiões à volta de Israel, e de toda parte vinham vê-lo os necessitados e os curiosos. Ele atendia a todos. A todos ele distendia as mãos fulgurantes de luz e ricas de bênção. As rosas, miúdas e simplórias, confraternizavam com as de Sharon, quando ele reuniu seus discípulos, em particular, num tom coloquial feito de ternura, disse-lhes: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Então aqui nós temos a ampliação do conceito de que a mão direita não saiba, né, o que a esquerda fez ou vice-versa. Que nós possamos, então, não esperar a retribuição, mas quando, mais ainda, nós nos dispomos a buscar aprender a servir junto ao Mestre Jesus, a todos os espíritos encarnados e desencarnados que, de uma maneira equilibrada e discreta, buscam servi-lo, servindo ao outro, ao irmão em necessidade. Olha como é lindo, é muito interessante que está no mesmo capítulo, esse capítulo 25 de Amélia Rodrigues, essas duas questões trazidas tanto no capítulo 13 quanto no 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu repito, ele reuniu seus discípulos, e em particular num tom coloquial, feito de ternura, disse-lhes: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Houve aí um grande silêncio, ela nos diz. Queria permitir ficar esculpida na mente e fixada nos sentimentos a lição vigorosa. A conquista interna, voltamos a ela, do reino de Deus, deveria produzir os frutos da compaixão e da caridade em todos aqueles que o amassem. Teriam que possuir os dons de curar, de libertar do mal, de arrancar das sombras da catalepsia aqueles que fossem considerados mortos. E aqui, obviamente, compreendemos as sombras da catalepsia moral, né?
do abafamento das potências, do adormecimento das potências espirituais. Então, pelo nosso viver, pela nossa maneira de ser, sem nos acharmos, né, numa altura acima daquilo que já podemos, mas nós já podemos muita coisa. Então, a revolução teria que prosseguir, ela nos diz, mesmo quando ele já não estivesse aqui. A revolução de amor. E aí encerra. A gratuidade em todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com ele. Transcorreram 2000 anos e a sua revolução prossegue convidando a doçura, a humildade, ao respeito pelo próximo e a caridade sobre todos os aspectos, então, considerada. A gratuidade em todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com ele. E nós vamos, então, percebendo, dentro destes trechos do Evangelho, né, a beleza da imagem do Mestre Jesus. Um minutinho, caiu aqui. Porque nós queríamos terminar com um texto de Amélia Rodrigues sobre o Mestre Jesus. Ela nos diz assim: Jesus, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Possivelmente, o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Assumiste o compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádito das almas e dos sentimentos. Ei-lo que agora retorna e o reencontras realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas. Ele auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, guarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassivo e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. Amélia Rodrigues, em 11 de agosto de 2012, através de Divaldo Franco, na mensagem espiritual que abre esta coletânea de textos deste iluminado livro. Que nós possamos, com estas palavras, tanto deste espírito Amélia Rodrigues, através do nosso caro Divaldo, quanto nas palavras que nós temos de Lucas, quanto em todas as reflexões trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 13, nós já temos, não é, companheiros, um material suficiente para termos mais uma vez tocado o nosso coração e nos felicitarmos com a oportunidade de amar os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe. Senhor, com essas belíssimas palavras de Amélia Rodrigues, mais uma vez temos só que agradecer. Agradecer por todo conhecimento, toda reflexão que possa trazer essas palavras, calando fundo no coração de cada um de nós. A gratidão é eterna. A gratidão pelo exemplo firme, seguro, leal, sincero desse irmão maior, para fazer com que cada um de nós
possa seguir seu exemplo e assim fazermos com que fiquemos melhor cada dia. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta casa que nos possibilita essas reflexões através do estudo, das palestras, do trabalho edificante, modificando-nos a seguir esse caminho firme, seguro, que o nosso irmão maior nos deu. E assim, Senhor, mais uma vez, agradecemos também ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. E assim, pedimos a esses espíritos amigos, a esse irmão maior, mas a Deus nosso Pai, a permissão de darmos por finalizada a palestra desse dia. Graças a Deus, Senhor.